é forte demais. E veja, professor, as aulas são quase 3 anos, né, que eu dou aulinha assim. Eu coloco aqui, ó, os alunos já conhecem, desde 2016, né? 17, 18, 19, isso. Jogando pesado demais. Eu vou para a questão de número 10, beleza? Então tá, pegou o seu material aí? Posso jogar duro aqui? Pegou o seu material aí, professor, não tem o material. Sim, aí a aula ela vai ficar gravada. Aí depois você vem aqui na mão, ó, copiando as questões. Ah, é assim que você vai fazer, filhão. Né? Copiando as questões depois na mão, refazendo. Ah, é doído, professor? É doído, beleza? Ah, professor, não tem como você mandar para o PDF para todo mundo? Não tem como, não tem. Pessoal que tem o material, né? Pessoal do aulão, que foi no aulão. Agora quem não tem a possibilidade de ter as questões. Como? Copiando na mão, deixando doer. Valeu? Tem que ralar. Questão de número 10. O delito de furto pressupõe o dissenso da vítima, devendo ainda ser praticado na ausência desta, pois, do contrário, será o crime de roubo. Questão errada, né? Questão errada. Veja que quando você trata lá de furto, né, não tem nada a ver acerca da questão mencionar que o furto tem que ser praticado na ausência, né, da vítima. Claro que não. O furto pode ser praticado inclusive com a vítima presente. Professor, como assim é? Por exemplo, quando eu tenho lá o furto mediante destreza. Olha aí, eu tenho a vítima presente e o agente se utiliza de uma habilidade em comum para furtar, por exemplo, a carteira da vítima. Entenderam ou não? Eu tenho uma vítima presente e ele se utiliza de habilidade, não é isso? E subtrai a carteira da vítima. Ele se utiliza na destreza. É até bom e aí eu já começo a fazer link, né, já que eu falei aqui do furto mediante destreza, veja que para caracterizar o furto mediante destreza, eu tenho que ter uma vítima vigilante. Como assim, professor? A vítima ela tem que se encontrar como? Em estado de vigilância dos seus bens. Porque se eu tenho uma vítima embriagada ou uma vítima dormindo e o agente vai lá com habilidade comum, puxou a carteira, a vítima nem percebeu, ela nem acordou. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: eu tenho um furto simples. Professor, como assim furto simples? Se ele puxou a carteira, veja, a vítima nem percebeu, ela não percebeu. Veja que eu não tenho como mensurar se aquela habilidade dele foi incomum. Como assim Porque ele subtraiu a carteira de uma vítima que não se encontrava em estado de vigilância. Entenderam ou não? Então, ó, vítima dormindo, vítima embriagada, se o agente subtrai a carteira e sem a vítima perceber, eu não tenho destreza. Eu só posso falar em destreza, tá? Quando eu posso mensurar a destreza, quando eu tenho uma vítima em estado de vigilância. Ou seja, a vítima, olha que conduta reprovável. Por isso que esse furto, ele é qualificado. Olha, a vítima, né, vigilante, ali, a vítima acordada, vigilante, né, nos seus bens, e o agente conseguiu subtrair a carteira sem a vítima perceber. O furto já é uma conduta reprovável. Veja, mas quando a gente se utiliza de habilidade em comum, é uma conduta muito mais reprovável. E por isso que essa conduta recebe uma reprimenda penal maior. É por isso que eu tenho aí o furto qualificado. Beleza? Tranquilo. A questão está errada, mas eu comecei batendo furto e quando eu começo a bater eu não paro, não é isso? Essa é a pegada do nosso curso em exercícios. Então veja, o que pode ser objeto de furto? Veja que a res nullius, coisa de ninguém, ou a res derelicta, coisa abandonada, não podem figurar como objeto de furto. O fato será atípico. Agora, quando eu trato da coisa perdida, a res desperdita, eu tenho lá o delito de apropriação de coisa achada, desde que aquele que achou aquele objeto perdido não venha entregar ao seu legítimo proprietário ou apresentar essa coisa que foi achada a um delegado de polícia, por exemplo, né, num prazo aí de 15 dias. Por isso que esse crime de apropriação de coisa achada tem a característica de ser um crime, né, figura aí como um crime a prazo. Já que eu bati no que pode figurar como objeto de furto, eu não posso deixar ainda, né, de falar acerca da causa de aumento, previsto no artigo 155, parágrafo 1º. A pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Repouso noturno, eu sempre falo, depende do local onde o agente praticou a ação. Porque se ele praticou a ação de subtrair numa cidade do interior de Minas Gerais,
por volta das 19 horas, eu já posso ter incidência da causa de aumento. Noutro giro, se ele praticou a conduta na cidade de São Paulo, 19 horas, vejam que todos ainda estão acordados, né? A vigilância ela não foi reduzida, não há incidência da causa de aumento. Entenderam ou não? Então eu não tenho um horário fixado para caracterizar o repouso noturno. Vai depender do modo vivendi daquela cidade, não é isso? Você vai ter que verificar se em determinado horário, por exemplo, às 19 horas, se a vida naquela cidade, veja, as pessoas, né, já se recolheram para a sua residência. É por isso que eu tenho a causa de aumento, porque o agente ele subtrai a coisa quando há uma diminuição da vigilância. Ou seja, quando todos estão o quê? Dormindo. E importante quando eu trato aí da causa de aumento, repouso noturno, STJ, olha aí, PCDF, para o STJ, a majorante repouso noturno, né, quando se trata, por exemplo, de um furto interior de residência, não há necessidade de que essa casa seja uma casa habitada. Para o STJ, ainda que a casa seja desabitada, eu tenho aplicação da majorante repouso noturno. Ainda na pegada da majorante repouso noturno, STJ, para o STJ, é possível a aplicação da majorante repouso noturno no furto qualificado. Entenderam ou não? Muito embora eu tenha duas correntes, uma corrente entendendo que essa majorante ela não está acima das qualificadoras? Sim, se ela está acima das qualificadoras, só pode ser aplicada ao furto simples. Primeira corrente, inclusive o STJ já até seguiu essa corrente durante um tempo. Segunda corrente, que é a corrente da sua prova, alô PCDF, alô CESP. Segunda corrente, que é a corrente da sua prova, a posição topográfica, ou seja, o posicionamento da causa de aumento, não impossibilita a aplicação dessa causa de aumento às qualificadoras que estão abaixo. Entenderam ou não? Então, veja, repouso noturno se aplica ao furto qualificado? Se aplica. E digo mais, a majorante repouso noturno também se aplica ao furto privilegiado. Olha a pegada aí. Beleza? Tranquilo? Passeando pelo furto. Porque aqui no periscópio a pegada é violenta. Eu tenho lá um furto mediante rompimento de obstáculo. Deixa eu chamar a sua atenção. Pode aparecer na sua prova o nome doutrinário do furto mediante rompimento de obstáculo. E o nome doutrinário é furto por efração. Joga duro, guerreiro. Joga duro. Furto por efração. Eu também tenho uma figura do roubo por efração. Aquele roubo que eu tenho a causa de aumento lá no 157, não é isso? Aquele roubo em que é o rompimento de obstáculo mediante explosivo, é chamado de roubo por efração. Entendeu? Eu tenho furto por efração, rompimento de obstáculo, e lá no roubo também eu tenho roubo por efração, que é aquele roubo em que há emprego de explosivo para o rompimento do obstáculo, que inclusive você tem aí a causa de aumento, né? A pena aumenta de 2/3, né? Se no roubo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Beleza? Tranquilo? Então, ainda continuando o furto, eu estou na questão de número 10, a pegada é essa. É importante falar acerca do furto praticado mediante o abuso de confiança. Nome doutrinário, que vem na sua prova, é o chamado famulato. Eu falei famulato e não falei furto famélico. Olha aí, você fazendo confusão. Professor, eu fiz uma confusão. O furto famélico é aquele furto em que o agente pratica a conduta com a roupagem do estado de necessidade. É isso? Aí é o furto famélico. Ele subtrai alimentos para saciar sua fome. O fato é típico, mas ele não é antijurídico. Eu tenho uma exclusão da ilicitude. É o chamado furto famélico. Quando eu trato do furto por abuso de confiança, que é o famulato, o agente ele se lança a mão da confiança, por exemplo, que o empregador, né, deposita nele, um exemplo, e ele, abusando dessa confiança, subtrai a coisa. Esse é o famulato. Beleza? Furto por abuso de confiança. Importante, né? Famulato. Eu vou chamar a sua atenção ainda, porque eu tenho ainda lá no furto, o furto mediante fraude. E no furto mediante fraude é muito importante, você está ligado. O agente utiliza de uma manobra para reduzir a vigilância da vítima. Vem para cá comigo, vem, que eu gosto de jogar pesado quando eu dou esse exemplo. Vem aqui comigo. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, tá com saudade de você, né? Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, fica ligado. Quando é que eu tenho o furto mediante fraude? Vou te dar um exemplo que pode caracterizar furto mediante fraude, pode caracterizar estelionato, pode caracterizar apropriação indébita. Beleza? Beleza.
Primeiro, furto mediante fraude. Furto mediante fraude. O Tício foi um determinado estabelecimento comercial que aluga roupas. Legal. Chegando lá naquele estabelecimento comercial que aluga roupas, o Tício disse o seguinte: olha, vocês têm aí roupas para alugar? Aí o proprietário falou: tem. Aí colocou lá um monte de roupas, né? Eternos, né? Lá para o Tício escolher. Aí o Tício fala assim: poxa, e aquele terno lá, qual é o valor para locação? Aí aí o proprietário fala assim: qual? Olha. Aí ele vai e pega um dos ternos e esconde. E aí depois ele fala o seguinte: olha, eu vou voltar mais tarde, depois eu tento alugar e sai. Ah, professor, como é que ele vai sair com o terno? Escondeu e saiu. Se ligou? Isso. Eu tenho aí furto mediante fraude. Segundo exemplo agora. Ele chegou nesse local onde aluga ternos e chegando lá, é necessário realizar um cadastro. E ele apresentou uma identidade ao proprietário daquele estabelecimento. Só que a identidade dele é falsa. E o proprietário, achando que realmente estava alocando aquele terno, o proprietário, essa informação é muito importante, o proprietário entregou ao Tício um terno, não é isso? Que o Tício queria alugar. Entenderam ou não? Então, se o proprietário entregou e o proprietário foi induzido a erro porque o Tício apresentou uma identidade e aquela identidade era falsa e ele acabou entregando, não foi o Tício que subtraiu. No primeiro exemplo, o Tício subtraiu. Né? Olha, que terno aqui. O cara olhou ali e subtraiu. Furto mediante fraude. E agora? Agora o proprietário entregou a coisa. Se é o proprietário que entrega a coisa e o proprietário está entregando a coisa mediante erro, porque ele foi induzido a erro, o que eu tenho? Estelionato. Mesmo exemplo agora. O Tício foi naquele estabelecimento e, dessa vez, ele não queria subtrair terno nenhum. Ele queria realmente alugar o terno. Aí ele alugou o terno certinho, chegou na casa dele, né, postou a foto no Instagram, bombou de curtidas. E aí nasceu nele a vontade de ter a coisa para si. Vou ficar com esse terno, não vou mais entregar. Eu tenho aí a apropriação indébita. Dá para você entender que na apropriação indébita, a vontade de ter a coisa para si, ela nasce depois que o agente está de posse do objeto. E o dolo inicial é um dolus bônus, e depois nasce nele um dolus malus, ou seja, a vontade de ter a coisa para si. Então veja, na apropriação indébita, o dolo é o quê? Subsequente. De outro lado, quando eu trato de furto mediante fraude, ou quando eu trato de estelionato, o dolo é ab início. O dolo é desde o início. Deu para entender isso, guerreiro? Deu para entender? Dolo ab início. Furto mediante fraude, estelionato. E qual a diferença do furto mediante fraude em relação ao estelionato? A diferença que eu consigo matar a questão é que no estelionato a vítima entrega a coisa. E no furto mediante fraude, o agente subtrai a coisa. Por quê? Porque no estelionato e no furto mediante fraude, vezes ele se utiliza de um ardil. Em relação à apropriação indébita, o agente, quando ele chega na loja, né, vou colocar isso na minha cabeça, ele não tem a vontade de ter a coisa para si. Essa vontade de ter a coisa para si nasce depois que ele está de posse da coisa. Então, na apropriação indébita, o dolo é subsequente. Deu para entender isso? Vamos para a tela. Vamos para a tela. Joga pesado, né, professor? Eu gosto desse exemplo, que sempre você se explica assim, eu consigo, essas questões acabam, porque eu não sabia quando eu poderia, né? Porque eu estou querendo guardar nos exemplos, né, professor? Mas aí você matou a pau, porque você, num exemplo só, você jogou 3 situações que pode caracterizar. Olha, você colocou aí, né, a questão de um local que aluga roupas, né? E eu sempre coloco esse lance na minha cabeça, o local que aluga as roupas eu já vou para apropriação indébita. Eu estava errado. Por quê? Porque tem que usar técnica, filho. Não é porque o local aluga roupas, calma. E o que ele fez nesse local? Ele chegou lá, veja, induziu o dono ao erro e aí ele subtraiu o terno. Eu tenho um furto mediante fraude. Beleza? Tá. Ele chegou no local e induziu. Ele chegou no local, né? E apresentou a identidade falsa e subtraiu a coisa. Não é isso? Eu tenho estelionato. Olha, ele realmente locou a roupa e depois ele teve a intenção de ficar com a roupa para si. Eu tenho apropriação indébita. Agora se liga na apropriação indébita. Se liga na apropriação indébita, porque o fato do agente não entregar, não devolver a coisa,
não quer dizer que seja diretamente de apropriação indébita, não. Por quê? Porque ele deixa de entregar coisa, veja, com a roupagem intencional. Ele tem que ter dolo. Então, se o Tício alugou um terno, não é isso? E esqueceu de entregar negativa de restituição, né? Mas veja, essa negativa de restituição, ela tem que decorrer de dolo. Né? Se ele esqueceu de entregar, não tem apropriação indébita. Deu pra ele? Então fica ligado aí, né? Entenderam ou não? Então, beleza? Vamos pra tela. Vamos pra tela, a gente tá na questão de número 10. Joga pesado. Deu pra entender, guerreiro? Eu gosto desses exemplos aí, professor. Não, beleza. Olha, deixa eu chamar no Perceba esse furto mediante fraude, um exemplo que vai aparecer na sua prova, porque o CESP adora, né, por questão de política criminal, porque no test drive, na verdade, eu posso ter 3 situações. Test drive eu posso ter, tecnicamente falando, olha só, deixa eu falar com você, tecnicamente falando, no test drive eu posso ter furto mediante fraude, eu posso ter estelionato e posso ter apropriação indébita, tecnicamente falando. Porém, olha o porém. O STJ, por questão de política criminal, menciona o seguinte: olha, afasta a técnica quando for test drive. Tá? O professor Zuc afasta esse lance, né, do agente ter utilizado de uma manobra e ter subtraído a coisa. Afasta a técnica do agente ter apresentado um documento falso e aí lá no test drive entregaram o carro para ele dar uma volta e ele sumiu. Beleza? Afasta também a questão do agente ter o acesso ao veículo lá no momento do test drive e depois, quando ele estava andando com o carro, ele decidiu ficar com o carro. Afasta essas técnicas, porque nesse último exemplo, por exemplo, era apropriação indébita. Nesse último exemplo, né? No primeiro seria furto mediante fraude, no segundo seria estelionato. O STJ entende por questão de política criminal, porque as seguradoras não pagam se não for furto. Deu para entender? Então, para o STJ, test drive. Aí você afasta essa técnica que eu te ensinei. Para o STJ, test drive vai ser sempre o quê? Furto mediante fraude. Independente se for o agente que entregou a coisa, independente se o agente decidiu ficar com a coisa para si durante o teste, que aí seria apropriação indébita, independente se ele se utilizou de uma manobra para retirar a vigilância da vítima e levou o veículo, que seria furto mediante fraude, todas essas condutas que eu te ensinei, que poderia caracterizar furto mediante fraude, né, estelionato e apropriação indébita, vai ser tudo furto mediante fraude. Test drive para o STJ, beleza? Então, deu para você entender? Ah, então, é isso aí, né? Então, professor, por isso que eu vi numa questão, test drive, mas não falava do STJ. E lá o cara apresentou um documento e eles entenderam que pelo estelionato no gabarito. Claro, porra, eles foram pela técnica. Ah, entendi. Então, se jogar STJ para o STJ é furto mediante fraude quando eu trato de test drive, beleza? Pessoal, agora fechando aqui, indo para a próxima questão, importante é o emprego de chave falsa. E essa chave, ela tem que ser utilizada direto essa chave, ela tem que ser utilizada para abrir a porta. Se um veículo já está com a porta aberta e o agente se utiliza de uma chave falsa direto na ignição, não vai caracterizar o uso de chave falsa. E para fechar, né, porque o jogo aqui é pesado, passei pelas qualificadoras, não é isso? Eu vou chamar a sua atenção quando eu tenho lá um furto qualificado pelo concurso de pessoas. O menor conta para configurar o concurso. Muito embora o menor não tenha culpabilidade, quando for uma questão de qualificadora ou majorante, esse menor ele acaba contando para o concurso. Na verdade, pessoal, é um pouco atécnico você, aí para quem já está com uma pegada mais elevada aí na aula, né? Para quem já está com estudo forte. Porque é técnico você considerar o menor para concurso de pessoas. Por quê? Porque um dos requisitos do concurso de pessoas é que os agentes sejam o quê? Culpáveis. E o menor ele não tem culpabilidade. Não é isso? Então, por isso que você tem na doutrina alguns autores chamando esse concurso de pessoas do furto ou concurso de pessoas do roubo de pseudo-concurso de pessoas ou concurso aparente de pessoas. Porque, na verdade, você não tem um concurso. Entendeu? Mas veja, a jurisprudência considera o menor para efeito de qualificadora quando em concurso ou de majorante
quando aborda lá o concurso de pessoas. Deu para entender o pessoal que está com a pegada mais acima, né? Entenderam? Porque, professor, mas como assim o menor vai contar para concurso? Se o menor não tem culpabilidade, eu já li que os agentes devem ser culpáveis. Aí eu estou falando para você que na questão de qualificador e majorante, isso é coisa de jurisprudência, né? Entende que conta. Então não tem como, não adianta a gente ficar batendo e murro em ponto de faca. Agora, você numa prova oral, né, ou numa discursiva, você vai falar que um dos requisitos é que os menores sejam culpáveis, que os agentes sejam culpáveis. O menor, como ele não tem culpabilidade, ele não pode figurar no concurso de pessoas com o maior. Não é isso? Inclusive, se aí o maior, né, vamos supor, o menor, se o menor vai lá subtrair a coisa e o maior fica vigiando, eu tenho a autoria imediata do furto pelo maior. Isso, né? Bacana? Tranquilo aí? Por quê? Porque o menor, você não poderia falar em concurso de pessoas. Tem isso, né? Essa discussão aí. Tá? Então só estou aqui alertando vocês para ficarem ligados aí. Beleza? Então a gente sai da questão de número 10, né? Demoramos só 15 minutos na questão de número 10 e vamos para a questão de número 11. Beleza? Tranquilo? Quem tá com a pegada aí? Quem tá com a faixa? Quem tá com a faixa? Tá achando paulada? Rapaz, eu vou falar uma verdade para vocês. O nosso curso em exercícios para agente penitenciário de Goiás está com essa pegada. Beleza? Quem é que está fazendo o curso para agente penitenciário de Goiás e percebeu que a gente está com essa pegada aqui? A pegada é essa. Por isso que eu falei, eu não jogo conversa fora. Eu falei, quem vai fazer PCDF? Bizu. Não quero vender curso. Eu estou falando como tal o curso. Está nessa pegada aí. Quem vai fazer PCDF? Excelente treino no nosso curso de exercícios para agente penitenciário de Goiás. Beleza? Excelente treino. O pessoal que está fazendo agente penitenciário de Goiás está aí. Quem é que está fazendo o curso de agente penitenciário de Goiás? Está com a pegada? Isso. Bacana. Vamos lá, professor, vamos lá. Eu falei aqui, dei aquele intervalinho para você descansar, porque agora eu bombei de informações aí. O curso está com essa pegada aí. O curso está show, né? Vocês não estão querendo falar para a galera não, né? Tem um pessoalzinho que está fazendo esse curso de agente penitenciário de Goiás e está quietinho, não quer passar um bizu. Mas o curso está top. Vamos para a questão número 11. Vamos para a questão número... Aqui, Se você for para a prova do AGP em Goiás, ou se você for para a prova da PCDF, e você não estudar a Lei 13.654/2018, filho, vou te falar uma coisa, vai ficar para trás. Lei 13.654/2018 vai despencar na sua prova. Vai despencar. Vamos para a questão número 11. O furto será considerado qualificado se houver um emprego de explosivos ou de artefato análogo que cause perigo comum, ou se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. A questão correta, né? A questão correta é importante quando a gente trata aí dessa questão. Lá, fundamento é lá no artigo 155, parágrafo 4º. Essa qualificadora vai cair na sua prova. Beleza? Vai cair na sua prova. E eu vou chamar a sua atenção, quando a gente trata dessa qualificadora, pega aí seu código penal, pega aí, e aí eu vou te dar um bizu, pega aí. É assim que eu estou fazendo com o pessoal lá do AGP em Goiás. E para falar a verdade, o pessoal do AGP em Goiás está aí, tá falando assim, não tem diferença não. O professor ele não fica dando, caramba, ele joga duro lá no curso e joga duro aqui também no periscópio, ele não esconde informação. Tudo que ele está falando lá, olha só, ele falando aqui também. É isso aí, né, guerreiro? Não é porque eu faço de graça que eu faço de qualquer jeito, não. Eu já falei isso. Vem aqui, vai lá agora. Artigo 155, parágrafo 4º. Vamos lá. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Olha, coloca aí. Aqui é modus operandi. Então, veja, na prática do furto, o agente se utiliza de explosivo, né? Ou artefato análogo que cause perigo comum. Quando eu trato lá do parágrafo 7º, eu tenho substâncias explosivas figurando como objeto material do furto. Aqui no parágrafo 7º do 155, parágrafo 7º, o agente agora ele subtrai substâncias explosivas. No parágrafo 4º, ele utiliza substâncias explosivas. Deu para entender que no parágrafo 4º eu tenho modus operandi e no parágrafo 7º eu tenho um objeto material, que é a substância explosiva que figura como objeto material, e lá no parágrafo 4º, 4A, não é isso? Parágrafo 4A, eu tenho explosivos figurando aqui, né, com a roupagem do modus operandi. Então fica esperto que quando for no furto, seja objeto material ou seja o modo de agir, o agente empregando explosivo, a pena é a mesma, de 4 a 10 anos e multa.
beleza? De 4 a 10 anos e multa. Cuidado, cuidado, porque quando eu trato de roubo, em que eu tenho explosivo que o agente se utiliza como modus operandi, e a gente vai ver isso mais na frente, e quando eu tenho substâncias explosivas que são subtraídas, eu tenho causas de aumento? Sim, mas são diferenciadas. E é aí que ele vai te pegar. Beleza? Lá no roubo. Aqui no furto, eu tenho duas qualificadoras, mas as penas são as mesmas. 4 a 10 anos e multa. Beleza? Tranquilo? Legal. Eu vou chamar a sua atenção ainda, já que eu falei aqui do parágrafo do artigo 155, parágrafo 4º, eu vou chamar a sua atenção para o denominado abigeato que vai cair na sua prova. Beleza? Vai cair na sua prova. Beleza? Eu vou chamar a sua atenção. Tá? Tá. Olha, o parágrafo 4º do 155 e o parágrafo 7º são qualificadoras. Né? E eu agora vou falar de uma outra qualificadora, que é a figura do abigeato, que é pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em parte no local da subtração. Deixa eu chamar a sua atenção. Qual a diferença entre majorante e qualificadora? Quando você olhar, né, no Código Penal e lá menciona, aumenta essa pena, né, de tanto, isso é majorante. Quando é que eu tenho uma qualificadora? Quando você verificar escala penal própria de um tipo derivado. Beleza? Aqui, por exemplo, artigo 155, parágrafo 6º, a pena do abigeato, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou divididos em parte, no local da subtração. Então, aqui no abigeato, eu tenho uma qualificadora e não uma causa de aumento. Beleza? Tranquilo? Né? Ó, escala penal própria, de 2 a 5. Lá, no 155, parágrafo 4º, qualificadora, ó, escala penal própria, de 4 a 10. Beleza? Tranquilo? Lá, no 155, parágrafo 7º, escala penal própria, lá, de 4 a 10. Tudo qualificadora. Tranquilo? Já que eu falei do abigeato, olha só uma pegadinha que vai aparecer na sua prova. Vai lá no 180A. Isso, vai lá no 180A. Vai no 180A. Chegou no 180A aí? Chegou? Quando você chegar no 180A, você me avisa. Professor, estou aqui no 180A. Isso. Chegou aí? Chegou? Beleza. Chegaram aí? Manda uma mensagem aí, guerreiro. Isso. Beleza. Olha só. Pegada fria. Olha só que perigo. Olha só. Você vai falar assim, professor, tu é muito agressivo. Lá no abigeato, que é um furto qualificado, que não se trata de causa de aumento, não é isso? Lá no abigeato, que é um furto qualificado, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em parte no local da subtração. Beleza? Beleza. Eu tenho lá na receptação também uma qualificadora, quando o agente, por exemplo, ele acaba adquirindo, não é isso? Veja, com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte, que deve saber produto de crime. Aí eu tenho uma pena lá de 2 a 5 anos e multa. Aqui tem a pegadinha. Quando eu tenho furto, num contexto de abigeato, a pena é de 2 a 5 de reclusão, não tem a multa. Quando eu tenho receptação, num contexto de abigeato, a pena é de 2 a 5, mas tem a multa. Deu para perceber? Então, não se aplica a mesma pena. Porque lá na receptação eu tenho a multa. E, no mesmo contexto, quando se trata de furto, não foi incluída a multa aqui. Viu aí a pegada? Entendeu? Então, cuidado. Coloca, ó, cuidado, pegadinha. Ele vai querer jogar multa aqui, no furto, quando não tem. Né? No furto, no contexto de abigeato. Agora, como trata-se de uma receptação em contexto de abigeato, né? Que é o agente que acaba adquirindo, vamos supor, um animal de produção que foi furtado em determinada fazenda, aí a pena é de 2 a 5 e multa. Deu para entender isso? E aí, para passar para a questão de número 12, já que eu falei de abigeato, se liga, abigeato é a subtração de animais de produção, suínos e bovinos. Não entra no abigeato quando eu tenho cachorro, gatos. Professor, mas aí o fato é atípico? Eu não falei isso. Eu estou falando que não vai incidir a qualificadora. Se eu tenho lá subtração de cachorro,
Gatos, isso é um patrimônio. Aí eu vou ter o furto simples. Deu para entender isso? Então cuidado, abigeato é furto de animal. Não, animal de produção, né, filho? Beleza? Vamos para a questão número 12. Deu para entender aí? Deu para entender onde é que ele vai fazer a pegadinha? Deu para entender que tanto quando for modus operantes ou objeto material tem a mesma pena de 4 a 10 quando se trata lá de explosivo, né? Deu para entender isso? Muito embora a lei mencione substâncias explosivas, mas você está com esse contexto na cabeça. Deu? E mais a pegadinha que eu te passei agora. Ó, essa é a nossa pegada do nosso aulão em exercício para agente penitenciário. Os alunos estão, né? O pessoal que está fazendo cursinho de agente penitenciário está tudo quietinho, né? E aí, professor, tá jogando os bizu todinho aí, hein? Ah, mas aqui é o seguinte, ó, esse material não é um material do nosso curso, beleza? É um material do aulão adelante, eu sempre resolvo, né, algumas questões. Então, acho que não tem problema algum. Vamos para a questão de número 12. Vamos para a questão de número 12. Mas foi bom você ter falado desse lance do furto famélico e lá do famulato, que às vezes eu faço confusão, né, professor? Tá dando os bizu. Ah, o bizu, sim, o bizu, pô, qualquer aula que você pega minha no YouTube tem o bizu. Não é isso? Vamos lá, questão número 12. O agente que durante a prática do crime de furto, ao ser surpreendido pela vítima, logo depois de subtrair da coisa, emprega grave ameaça. Como é que é? Com o guerreiro com ali, o curso é o melhor. O guerreiro tá gostando. Vamos lá. O agente que, durante a prática do crime de furto, ao ser surpreendido pela vítima, logo depois de subtrair da coisa, emprega grave ameaça a fim de assegurar a detenção da coisa para si, responderá pelo crime de furto e também pelo crime de ameaça. É questão errada, né? Questão errada. Questão errada porque, veja, eu aqui tenho denominado roubo impróprio ou roubo por aproximação, que na sua prova pode aparecer assim, ó, roubo por assimilação. Joga pesado, guerreiro. Roubo impróprio, roubo por aproximação ou roubo por assimilação. Olha, não faça confusão. Eu falei roubo impróprio. Não falei roubo com o próprio com violência imprópria. É uma outra situação. Antes mesmo de falar do roubo impróprio, vamos lá no roubo próprio. Vamos lá no roubo próprio, lá no caput. Vai lá, pega aí. Ah, professor, para assistir a aula tem que estar com o código na mão, né? Muito bizu, porra, claro. Tem que... Mas não, o pau tá comendo aqui. Vamos voltar. Então veja, pega lá um 157. Pegou aí um 157? Já voltei. Tá lá no 157 comigo? Então fica ligado lá no 157. Isso. Ficou sem som, tá com som já. Já tá com som. Você tá no 157 aí? Beleza, um caput. Então veja que no caput eu tenho um roubo próprio. No roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Beleza? Eu agora deixei o roubo impróprio lá, né? Já falei que a questão está errada, já falei que o roubo é impróprio. Mas agora eu estou tratando do roubo próprio. Roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Beleza? Tá travando? Como é que tá isso aí? Tá travando? Tá normal? Isso. Mas voltou. Tá. Roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Vamos lá então. Claro, né? Ah, professor, para assistir tuas aulas tem que ter uma base, né? Tem que ter, né, filho? Tem que ter. Porque aí a gente vai aqui, eu vou só aqui aparando as arestas. Você lê esse PDF aí, eu só venho com coisa que você não vê em PDF. Beleza? Por isso que a nossa pegada é firme. Então no roubo, a violência pode ser própria ou imprópria. Roubo próprio está lá no artigo 157. Vamos lá. Subtrair coisa alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Beleza? Esse é o roubo próprio com violência própria. Aí agora eu começo a falar do roubo próprio com a violência imprópria. Ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzido em possibilidade de resistência. Deixa eu chamar a sua atenção. O que você mais vê quando você está estudando, quando você pega esses PDF aí, que você adora PDF, é o exemplo de roubo impróprio com o Boa Noite Cinderela. O agente coloca lá um sonífero na bebida da vítima, a vítima adormece e ele subtrai o bem. E você fica com esse exemplo na sua cabeça. Aí vai aparecer outras situações que também caracterizam a redução de impossibilidade de resistência da vítima e você não vai conseguir enxergar. Como, por exemplo, aquela vítima que foi ao banheiro e o agente vai e tranca a vítima no banheiro e subtrai a coisa. Eu tenho roubo próprio com violência imprópria. Né? Roubo próprio com violência imprópria. Aí tá lá o agente, o guerreiro jogando cárcere privado, jogando... Vai dançar, vai errar. Se o agente entra na casa, a vítima está dormindo e ele amarra a vítima está dormindo e ele amarra as mãos da vítima na cama,
e agora ele começa a subtrair bens e a vítima acorda e ela não consegue se soltar da cama, eu tenho um roubo próprio com violência imprópria. A violência imprópria, pessoal, não é caracterizada somente com exemplo de sonífero, não. O agente que embriaga a vítima, o agente que tranca a vítima no banheiro, o agente que chega na residência, veja, e amarra, o agente que chega na residência, a vítima está dormindo, ele amarra a vítima na cama. Isso tudo ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima. E em todos esses contextos eu tenho roubo próprio com violência imprópria. Deu para entender isso? Beleza? A questão, quando eu volto lá na questão, a questão trata de uma outra situação. A questão trata do chamado roubo impróprio. No roubo impróprio, a violência é empregada depois que o agente está de posse da coisa. Aí eu tenho roubo impróprio. E aí vem a pegadinha. Vem a pegadinha porque essa violência que o agente emprega depois que ele está de posse da coisa, essa violência tem que ser uma violência própria. Professor, não entendi. O Tício subtraiu uma bicicleta. Sim, professor. Aí a vítima acordou. Sim, veio na direção dele. Veio. Ele se utilizou ali de um soco, deu um soco na vítima. Deu. Eu tenho roubo impróprio e a violência própria. Deu um soco na vítima. Professor, então, se ele emprega uma violência imprópria, vamos supor, então, que o Tício está conversando com a Mévia na sala, ele pegou o relógio da Mévia e agora ele quer sair do local. Aí ele vai empregar uma violência imprópria. Mas veja, ele já está de posse da coisa. Aí ele coloca um sonífero, a Mévia adormece e ele sai da sala com o objeto. Aí você vai igual um gatinho marcar lá, que é roubo próprio com violência imprópria, você vai errar. Por quê? Porque aí eu tenho furto. Professor, não deu para entender. Não deu não? Então vem aqui. Vem aqui então. Vem aqui. Beleza? Vamos lá. Eu estou junto com a Mévia aqui. Beleza? Peguei o relógio da Mévia. Tá comigo. Peguei o relógio da Mévia. Só que ela tá acordada, tá conversando comigo aqui. Ela foi no banheiro. Quando ela voltou, eu coloquei um pozinho, né? Um sonífero. Aí ela bebeu um suco lá que a gente estava tomando, ela adormeceu. Eu peguei e saí. Dá para você entender que agora eu estou empregando a violência imprópria depois que eu me apoderei da coisa? Então, se eu emprego a violência imprópria depois que eu me apoderei da coisa, eu tenho furto. Porque naquele outro exemplo que você conhece, que é o Boa Noite Cinderela também, que esse aqui é um exemplo de Boa Noite Cinderela. Naquele outro exemplo naquele outro exemplo que o agente coloca um sonífero na bebida da vítima e ele subtrai a coisa, o sonífero é empregado antes dele se apoderar da coisa. Entendeu ou não? Então veja, quando eu emprego violência imprópria antes de se apropriar da coisa, eu tenho roubo próprio com violência imprópria. Quando eu emprego violência imprópria depois que eu já estou com a coisa, eu tenho furto. Deu para entender? O professor está com a mão sobre a entrada do áudio, não está não? Entendeu não? Quem é que eu tô até gritando aqui, porra? Quem é que deu para entender essa? Deu para entender? Deu para entender aí? Deu para entender? Deu para entender então essa diferença? Então cuidado que ele pode colocar um contexto de Boa Noite Cinderela, mas o agente empregou a violência imprópria depois que ele já estava com a coisa. Aí você vê um Boa Noite Cinderela, já vai lá mercar roubo próprio com violência imprópria. Você vai ganhar na cabeça, filhão. Por quê? Porque essa violência imprópria ele empregou depois que ele estava com a coisa. Só vai caracterizar roubo próprio com violência imprópria quando ele emprega essa violência imprópria antes de se apoderar da coisa. Deu para entender? Esses gritos é para você se ligar mesmo. São 9, porrada. Que horas? São 10 horas. Tá dormindo, eu dou os gritos que é para você se ligar. Beleza? Já tá acostumado. Vamos pra tela. Ah, já tenho aqui, tenho outra aqui. Não corre não. Não corre não, porque eu vou te dar um outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês que o roubo impróprio, não é isso? O agente emprega a violência após ele subtrair a coisa. Lembram disso? Beleza. Estou até jogando mais pesado que no curso, né, de AGPEM. Deixa eu te chamar no Perceba. Eu tenho o Tício agora, que ele está ali tentando retirar a bicicleta. Tentando! Por que você está gritando? Porque é importante eu falar esse tentando. Tentando retirar a bicicleta. Ainda não inverteu a posse. Não é isso? Isso.
Volta do Zuc no Periscope. Pegada firme, né? Professor, por isso que eu tava com saudade dessas pegadas, desses gritos. Volta aqui, que eu me empolgo. Aí ele estava tentando pegar uma bicicleta, tentando subtrair a bicicleta. Na hora que ele estava tentando, eu tenho que falar tentando, bem alto, subtrair a bicicleta, o Mévio acordou. Aí ele largou a bicicleta e o Mévio veio na direção dele, ele deu um socão no Mévio e saiu. Que crime eu tenho aí? Professor, peraí. Aí não tem aquela violência imprópria não, né? Porque aí você falou aquele soco, não, então essa violência é própria. Poxa, então, mas seria então um roubo impróprio? Não, cuidado. Doutrina, no posicionamento, que não é possível tentativa de roubo impróprio. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha o que fala o 157, parágrafo 1º. Tem que acompanhar meu raciocínio, senão vai ficar no meio da estrada. Né? Olha a hora que eu estou aqui com vocês. Na pegada da gratuidade. Quando é gratuito, aí que eu jogo duro mesmo. 157, parágrafo 1º. Professor, ela está muito pesada, tá? Tá pesada. Mas sabe por quê, galera? O que acontece? O básico você já sabe. Vem aqui. Olha o 157, parágrafo 1º. Na mesma pane corre quem? Logo depois de subtraída. Ah, por isso que você gritou, né? Por isso que eu gritei. Subtraída. Consumação. Joguei duro. Consumação, joguei duro. Logo após de subtraída. Não falou subtrair? Tentar subtrair. Falou subtraída. Ou seja, ele já tinha subtraído a coisa. Aí ele subtrai a coisa e emprega a violência. Então, se ele tenta subtrair e emprega a violência, eu tenho tentativa de furto e lesão corporal, joga pra mim. Coloca um alfa Zulu e dá o fundamento. Entendeu? Qual seria o fundamento? Ora, não poderia ser tentativa de roubo impróprio, porque a doutrina entende que não é possível tentativa de roubo impróprio. E por que seria tentativa de furto e lesão corporal? Tentativa de furto porque não ocorreu a inversão da posse. E lesão corporal porque ele empregou a lesão corporal. Né? Empregou a lesão corporal. Porque ele acabou lesionando a vítima. Entendeu? Mas não poderia falar de roubo impróprio e roubo impróprio? Não poderia porque o roubo impróprio ele dá a subtração como consumada. Logo depois de subtraída. Ele não fala logo depois de subtraída ou tentar subtrair a coisa. Não fala. Ele fala logo depois de subtraída. É questão pesadinha. Beleza? Vamos lá então. Isso não foi furto consumado por causa da teoria da Mócio. Não ocorreu a inversão da posse. Essa aí jogou duro com a teoria da Mócio e com consumação aqui e tal. Vamos lá, vamos para a questão. Beleza, então resolvemos aqui a questão número 12. É claro, né? Aqui a gente exaurindo. O curso! Toda hora você fala desse curso aí pra mim. Meu irmão, eu falo porque o curso tá top demais. Tá nessa pegada aí. Beleza? O nosso cursinho de exercício, né? Para GPEM com serventia para PCDF. Patrimônio cai na PCDF, né? Cai na GPEM também. Vamos lá então para a questão de número 13. Antes mesmo de ir para a questão de número 13, né? A gente falava acerca das teorias de consumação do roubo e furto. Súmula 582, né? Menciona lá que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência grave e ameaça, ainda que por breve tempo. E em seguida a perseguição imediata ao agente. Ou seja, a súmula, na verdade, fala o seguinte: veja que não há necessidade daquela posse mansa e pacífica do bem. Beleza? A teoria da Amócio, eu sempre falo isso. Eu falei Amócio. Amócio. Para que você está gritando Amócio? Porque é importante esse A. Por quê, professor? Porque mócio quer dizer movimento. Mócio, movimento. Amócio, não movimento, não deslocamento. Não há necessidade que o agente venha deslocar com a coisa. Se o agente já inverteu a coisa, eu tenho a consumação. Amócio. Eu estou falando isso para você, né? Amócio pode aparecer na sua prova também como apreêncio, né? Amócio ou apreêncio. Mas por que eu estou chamando sua atenção? Eu estou chamando sua atenção porque eu tenho a teoria da mócio também, sem o A, que pode aparecer na sua prova como ablácio. A teoria da mócio sem o A ou ablácio, para que ocorra a consumação, o agente tem que se movimentar. Não é isso? Dá-se com o deslocamento da coisa, de um lugar para o outro. Né? Eu tenho aí o consequente uso, a teoria da mócio. Então, tá lá na prova mócio, aí você já vai sair marcando, você vai ganhar na cabeça. Por quê? Porque mócio não é a mesma coisa que amócio. E eu tenho realmente teoria da mócio. Não adianta você achar, faltou um A aqui, mas eu vou aqui. O examinador que esqueceu de colocar um A. Você vai ganhar na cabeça, filho. Ele não esqueceu não, ele colocou de propósito.
mas se trata de uma outra teoria, não é a teoria adotada, beleza? Então a teoria adotada é amócio ou apreêncio, tá? Então eu tenho a teoria também da ablaço ou mócio, que eu expliquei para você, que a consumação dá-se com o deslocamento da coisa de um lugar para o outro e o consequente uso. Eu tenho uma teoria também importante, né, da ilácio. A ilácio, a coisa deve ser levada para o local de destino. Eu tenho a teoria da contrectácio, que a consumação vai ocorrer com simples contato do agente com a coisa. E eu tenho ainda uma quinta teoria que não tem no seu PDF, só aqui no Zuc, que também acho muito pesada para cair na PCDF ou na polícia, no AGPM, mas eu vou dar aqui. A tal da locupletácio. 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 Que você vai escrever assim, ó, locupletátil. O agente, além de subtrair a coisa, ele deve dispor da coisa, não é isso? Uma disposição da coisa, por exemplo, ele vende a coisa. Então, se ele subtraiu uma bicicleta, enquanto ele não vendeu, não oferiu lucro com aquela bicicleta, eu não tenho a consumação, eu tenho tentativa ainda. Essa é a teoria da locupletácio, beleza? Mas para delegado aí. Então tá, beleza. Vamos então, né? Vamos continuar. Vamos para a questão de número 13. O professor vai até que horas? Não sei. Vamos até meia-noite. É porque eu tô cansado. Porque vídeo, sabe? É 30 minutos só, sabe? Rapaz, me falaram aqui no estúdio aqui que eu não poderia gravar mais de 30 minutos, não. Aí eu fiquei muito chateado, né? Porque tem que ser bloquinho de 30 minutos. Para com isso. Não, ainda falaram, não, tem que ser de 15 minutos. Eu falei, não vou gravar 15 minutos. Bloco de 30 minutos. Eu já falei, eu odeio esse negócio de bloco de 30 minutos, entendeu? Então, é que meus vídeos aí no curso estão percebendo, tá? Tudo bem, eu tô ali 40 minutos, né, 37. Assim, por mim tinha que ser 1 hora de vídeo. Vamos para a questão número 13. Bloco de 1 hora. Não sei quem inventou, que o aluno fica cansado, que as vistas não. Para com isso. O aluno fica cansado o quê, rapaz? Não, vambora. Questão número 13. Em relação ao delito de roubo, artigo 157, parágrafo 2º, aumenta-se a pena, não é isso? Não estou quase enxergando assim. Tá. A pena aumenta-se de 1/3 se a subtração for... vai cair. Essa lei 13.654 vai cair. Vamos lá. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. E se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo. Isso, questão correta, questão de número... Vocês estão na área aí? Posso continuar? Questão de número 13? Vamos para a questão de número 13, né? Vamos para a questão de número 13. Beleza? Vamos para a questão número 13. A questão correta, a questão número 13, isso, travou, mas eu estou falando aqui que a questão está correta. Eu tenho essa causa de aumento lá no artigo 157, né? Parágrafo 2º. Veja que a pena aumenta de 1/3 até a metade. Isso. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto isoladamente, possibilite sua fabricação, montagem e emprego. Dá para você entender que aqui, no 157, parágrafo 2º, inciso 6, eu tenho aqui substâncias explosivas com objeto material do crime. Deu para entender, né? Tranquilo. Veja que quando eu emprego explosivos, aí no modus operandi, a pena ela vai aumentar sim, mas aí o aumento da pena é outro. Quando eu trato de furto, eu tenho a mesma aplicação, o agente é submetido às mesmas penas. Mas quando eu trato de roubo, causa de aumentos, as causas de aumento são diferentes. Deu para entender? Então aqui vai ser de 1/3 a metade, né? E quando se tratar de modus operandi, que o agente se utiliza, né, na destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo, a pena vai aumentar? Mas vai aumentar de 2/3. Eu vou chamar a sua atenção, porque aqui no artigo 157, parágrafo 2º, ele ainda menciona o inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Eu chamo a sua atenção, né, o STJ inclusive já se posicionou acerca da abolitio criminis em sede de arma branca. Então, se o agente empregou a arma branca para praticar um delito de roubo, há a abolitio crime em relação à causa de aumento. Ele vai continuar respondendo por roubo, mas roubo simples. E não roubo majorado, ou pode aparecer na sua prova ser o circunstanciado, beleza? Roubo majorado ou circunstanciado. Circunstanciado ou majorado é a mesma coisa. Tranquilo? Tá.
Importante ainda, se o agente, num contexto de roubo, emprega uma arma, professor, absolutamente inapta para realizar disparos, ele vai responder por roubo simples. Arma absolutamente inapta para realizar disparos, vai responder por roubo simples. Beleza? Tranquilo. Professor, e se essa arma for uma arma de uso restrito? Se ele emprega uma arma de uso restrito, e aí eu tenho um contexto só, ele vai responder por roubo circunstanciado. Beleza? Tranquilo? A absorção lá em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Professor, mas uma coisa interessante, né? O porte de arma de fogo é um crime hediondo. Aí ele vai se safar, né? Porque vai responder por roubo circunstanciado. E roubo circunstanciado não é considerado hediondo. Tem esse contexto. Agora veja, se a prova apresenta uma questão que dá para você entender que ele já portava essa arma anteriormente. A questão fala assim: Tício, em janeiro, adquiriu uma arma de fogo de uso restrito. Em dezembro, com a mesma arma, não é isso? Abordou a vítima e subtraiu o veículo. Aí, mano, a questão está apresentando dois contextos fáticos. Vai responder por dois crimes aí. Vai responder por porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado, roubo majorado com emprego de arma de fogo. Beleza? Tranquilo? Aí ele vai responder em concurso material. A questão está apresentando dois contextos fáticos. O mesmo raciocínio você vai ter quando se tratar de homicídio. Lá no homicídio, o cara adquiriu arma de fogo em janeiro. Aí a questão menciona que em dezembro, com essa arma de fogo, ele matou o Tício. Ele vai responder por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Se a questão não falou nada, ele vai responder apenas por homicídio. Como assim, professor? A questão não falou nada? A questão não mencionou que ele adquiriu arma de fogo em tal data. Não falou nada disso. Beleza? A questão só colocou lá: Tício empregou arma de fogo e matou o médico. Pronto. Homicídio apenas. Tranquilo? E aí o porte será absorvido. Deu para entender isso? Tá. Aí, professor, essa arma, ela se encontra desmuniciada. Porque você adora fazer esses links, né, de uma arma desmuniciada. Agora falou aí de majorante. E agora chamando a arma desmuniciada. Quando eu tenho uma arma desmuniciada num contexto de roubo, eu tenho que te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte: eu tenho dois posicionamentos. Eu tenho o primeiro posicionamento, que é o posicionamento do STF. Para o STF, há a incidência da majorante. Para o STF, há incidência da majorante. No outro giro, lá do outro, para o STJ, não há incidência da majorante. Beleza? STJ com a pegada aqui, não há incidência da majorante. O STJ e o STF com a incidência que há o STF com a pegada, né? da incidência da majorante. Tranquilo? Bacana, então vamos para a questão de número 14, né? Poxa, a gente passeou aí, né, nessas questões. Veja, até agora, professor, resolvendo 4 questõezinhas aí. Na verdade, aí você jogou mais duro, né? Joguei mais duro do que eu joguei lá no curso, né? Porque aqui a pegada tá firme também. E lá no curso também a pegada firme. E eu vou para a questão de número... Peraí, essa aqui eu já fiz? Vamos para a questão número 14. Vamos fazer até a questão número 15. Vamos fazer até a questão número 15, que o jogo é duro. Vamos para 14. Ih, adoro falar de receptação. Vamos lá. Vamos para a questão número 14. Sobre o crime de receptação, é correto afirmar que aquele que encomenda a prática de crime patrimonial prévio não responde por receptação ao receber para si o produto do crime. Questão correta. Questão correta porque, veja, se ele encomenda a subtração de veículo, ele é partícipe daquela subtração. Se aquela subtração ocorre sem violência ou grave ameaça, eu tenho ele como partícipe do furto. Agora, se essa subtração ocorre mediante violência ou grave ameaça, eu tenho ele como partícipe do delito de roubo. Eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte: a receptação, não é isso? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime. A intenção não configura. Vocês estão na área aí? Tá. Vamos lá. Quando eu trato de receptação, é importante, né? Eu vou analisar aqui isso. Vamos lá. Eu vou analisar aqui na receptação, eu vou analisar o caput para falar o seguinte: fica ligado que a receptação ela pode ser própria ou imprópria. Receptação pode ser própria ou imprópria. Eu vou ter receptação própria. Quando a gente, por exemplo, adquiriu um veículo produto de crime. E eu vou ter uma receptação imprópria
quando a gente não adquirir, mas em compensação, ele influencia para que outrem venha adquirir um veículo produto de crime. Ele acaba influenciando uma pessoa que tenha boa fé. Então o Mévio quer comprar um veículo e o Tício sabe que o Caio está vendendo um veículo produto de crime, mas o Mévio não sabe. E aí o Tício fala para o Mévio: Mévio, por que você não compra o veículo do Caio? E o Mévio vai lá e compra. Na verdade, o Mévio, ausência de dolo, não responde por receptação, e o Tício, que influenciou, vai responder por receptação, muito embora não tenha praticado o verbo do tipo. Não foi ele que adquiriu, mas ele influenciou. Agora, se o Tício sabe que o Caio está vendendo um veículo produto de crime, e o Tício fala para o Mévio, e o Mévio também tem ciência que aquele veículo é produto de crime, e o Mévio vai lá e compra, eu tenho o Mévio e o Tício, o Mévio como autor e o Tício que influenciou como partícipe da receptação. Beleza? Importante, quando eu trago a receptação, falar lá acerca da receptação culposa. Veja que na receptação culposa é interessante, na receptação culposa, olha só que interessante. Olha só, agora você vai falar, você vai dar um alfa Zulu. Eu tenho um Mévio que ele chegou e encontrou o Tício na rua e falou: Tício, eu estou com esse relógio aqui, tem como você guardar esse relógio na sua casa? Aí o Tício vai e guarda. Olha que ele não guarda, né, por amizade não. Não tem nem amigo dele. Beleza? Não tem qualquer relação de amizade. E o Tício guardou esse relógio lá. Tranquilo? Bacana. Dava para o Tício... Veja, olha só o que eu vou falar. O Tício, ele não atentou para um dever jurídico de cuidado. Por quê? Porque o Mévio nem trabalha. Como é que ele apareceu com aquele relógio caro lá? Ele acabou guardando esse relógio na casa dele. Ele vai responder por receptação culposa? Ele vai responder por receptação culposa? Porque, veja, vai responder ou não? Vai responder ou não? E aí? Olha aí a desproporção do valor. Não vai responder. Professor, mas como é que ele não vai responder? Vai lá, filho. Vai. Colocaram vai. Olha, aqui pegada é firme demais. Olha só. Vai lá na receptação culposa e quando você achar o verbo ocultar, como tem lá no 180, você me avisa. Vai lá no 180, parágrafo 3º, na receptação culposa. Vai lá. Quando você achar o verbo ocultar, você me avisa, filhão. Você achou? Eu sei disso. É desproporção do valor, sim. Você achou lá o verbo ocultar? Tem lá? 180, parágrafo 3º? No 180 tem. E aí? Então, filho, a tipicidade, se há ocultação de forma culposa, joga pesado, né? Não tem no teu PDF, não. Não adianta procurar, não. É aqui na pegada, né? Quase 11 horas da noite. Não pode procurar esse PDF que você tem aí. Não tem, não, filho. É aqui, tá. E depois você joga no PDF. Mas vem aqui, Fábio. Vem aqui, papai. Então, olha, ocultação de forma culposa não entra na receptação culposa. Receptação culposa tem dois verbos: adquirir ou receber. Entendeu? Ah, professor, mas ele adquiriu? Não, ele não comprou. Ah, ele recebeu? Também não recebeu, não. Não é isso? O cara não deu para ele. Só pediu para ele guardar. Deu para entender isso? Então fica ligado. Tá, vem comigo aqui. Agora eu tenho o Mévio, que o Mévio é um louco. Aí ele foi subtraiu um veículo. Aí ele vendeu pro Tício. E o Tício sabe que o Mévio é um louco e que o Mévio subtraiu um veículo. O Tício vai responder por receptação? Ora, se o Mévio é louco, e quando eu trato da teoria do crime, o conceito analítico do crime, o conceito tripartido, o crime é fato típico, anti-jurídico culpável. Se o Mévio não tem culpabilidade, o primeiro raciocínio que você vai ter é que o Mévio não cometeu o crime. Se o Mévio não cometeu o crime e o Tício comprou o veículo do Mévio, como é que eu posso falar em receptação? Esse é o seu raciocínio na prova. Mas esse teu raciocínio na prova pode te derrubar. Pode te derrubar por quê? Porque você tem que conhecer o 180. E aí, quando você conhece o 180, parágrafo 4º, você vai ver que o Mévio pode responder sim por receptação. Por quê? Porque ele menciona 180, parágrafo 4º, coloca aí o fundamento pelo qual o agente responde por receptação, ainda que tenha adquirido o veículo de um louco, que o louco tenha subtraído, ou até mesmo de um menor que não tem culpabilidade.
A receptação é punível, 180, parágrafo 4º, ainda que desconhecido ou isento de pena. O autor do crime de prover a coisa. Isento de pena. Aí, ó, o louco isento de pena. Menor, isento de pena. Deu para entender isso? Deu para entender isso, ainda que desconhecido, né? Ainda que desconhecido ou isento de pena. É importante você saber que a receptação é um crime parasitário, difusão, também chamado de acessório. Demanda a ocorrência de um delito anterior. Entendeu? Por isso que ele é chamado crime acessório, parasitário ou difusão. Sabe o que vai cair na sua prova? A Lei 13.551, que incluiu lá no parágrafo 6º o DF, incluiu lá empresa pública, para tornar a receptação qualificadora. Qualificado. Aí o Guerreiro está colocando ali favorecimento real. Veja, não há que se falar em favorecimento real, não. Beleza? Não há que se falar em favorecimento real, não. Eu não falei que ele guardou o veículo por amizade. Não falei isso, ele guardou. Não é isso? Por isso que quando você trata lá de favorecimento real, você tem uma outra pegada. Beleza? Tranquilo. Tá. É importante, né? Agora quando ele acaba, né, recebendo, presta ao criminoso, né, um favor de guardar coisa e tal, você tem lá um favorecimento real, que é uma outra situação, né? Você tem que analisar bem. Tá. Importante a gente mencionar o seguinte. Isso. E outra coisa, no favorecimento real, olha só, olha outra diferença. O agente tem conhecimento da ilicitude da coisa. Deu para você entender que eu estou falando de crime culposo? Tá dando para você entender? Você está jogando lá no favorecimento real quando eu tenho dolo? Você está entendendo aí a confusão que você está fazendo na sua cabeça? Eu estou falando, pô, ele não foi atento com o dever jurídico de cuidado e acabou guardando a coisa na casa dele, mas culposamente. Favorecimento real, o cara tem que ter dolo. Presta a favor ao criminoso. Deu para você entender? Viu aí onde é que você estava aí, jogando eu aqui numa modalidade de culpa e você puxando lá para um dolo, jogando lá no favorecimento real. Vai errar. Se falar fulano, sem atentar para o dever jurídico de cuidado, né? Ocultou determinado bem, não é isso? Por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir obtida como meio criminoso. Tá sim. Aí você tá lá metendo o cara na receptação culposa, quando não tem verbo ocultar. Aí você vai ter um cara lá no favorecimento real, quando essa redação aqui é uma redação de modalidade de culpa, que está aqui no 180, parágrafo 3º. Entendeu? Aí é isso que está acontecendo. Beleza? Tranquilo. Aí, para fechar aqui na receptação, já que eu acabei dando aula de receptação, fica ligado, a possibilidade, né, da receptação privilegiada. Veja se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa que ele recebeu, uma coisa produto de crime, a possibilidade quando eu trato de receptação culposa, é isso que eu queria falar, né, a possibilidade de perdão judicial na culposa. E quando eu trato de uma receptação dolosa,